Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o 7º ano. Eu sou a Lucy e hoje estou com a professora Fernanda. Eu vou mediar a aula de vocês. Seja bem-vinda, professora, e a professora Fernanda vai ministrar esta aula, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula. E vamos lá? Vamos. Bom, o tema da nossa aula hoje, contos, tá bom? E o nosso título, De Volta aos Contos, certo? Então, assim, nós vamos trabalhar com esse tema contos, trabalhando em cima o quê? Da narração, sobre narrativa, tá bom? E aí nós temos a habilidade, que é analisar em textos narrativos ficcionais e diferentes formas de composição próprias de cada gênero, uns recursos coesivos na construção, né, na passagem de tempo, certo? E, basicamente, vamos trabalhar as expressões conotativas, os processos de uso de figuras de linguagem, certo? Os recursos linguísticos, gramaticais. Eu não vou ler toda essa habilidade, porque ela é enorme, né, Fernanda? Ela é longa, então, né? vamos pular essa parte para não cansá-los. Os objetivos da nossa aula: estudar os gêneros narrativos na esfera literária, no conto, interpretar um conto, retomar e explorar os elementos de uma narrativa e o foco narrativo. Gente, vocês já aprenderam sobre contos. Teve uma aula que nós fizemos. Vocês se lembram daquele texto da Mentira e as Penas? Eles devem lembrar que nós trabalhamos bem essa parte do conto, a estrutura, do gênero. Então, hoje nós vamos trabalhar isso, tá bom? E aí nós vamos apresentar um podcast para vocês, tá bom? Só que antes nós vamos fazer algumas perguntas. Vamos lá, Fernanda. Isso. E lembrando também, professora, que nós estamos na semana de estudos intensivos, né? Passou muito depressa esse primeiro bimestre, Sim. né? E deixa eu passar aqui. E por isso dessa retomada, nós vamos retomar esse gênero. Vocês viram aquele conto da Mentira e as Penas, e hoje nós vamos fazer uma retomada. Só que antes, vamos pensar um pouquinho o que o título do conto que vocês vão ouvir sugere. Doutora Saladina, bruxa para todos os males. O que será que esse título, né? O que será que vai ser dito, não é mesmo? Vocês conhecem histórias de bruxas? Quais histórias vocês já ouviram aí, né? Então, quais histórias de bruxas vocês conhecem? E vocês acham que a história que será passada, vocês acham que essa história aconteceu de verdade? Será, Lucy? Exatamente. Vamos dar aí 1 minutinho para vocês responderem essas 3 questões, tá bom? Respondam aqui no chat, tá? Vamos lá. Agora eles vão interagir. Bom, vamos lá. Eles não colocaram aqui o que o título sugere, certo? Aqui no chat eles não responderam. Mas eles responderam, Fernanda, que eles conhecem histórias sobre bruxas, certo? Eles até citaram algumas, a Branca de Neve, olha que interessante, né? São histórias bem Exatamente, conhecidas. bem conhecidas. Colocaram Harry Potter, realmente tem alguns bruxos, né, do Harry Potter, né? Sim, uma história muito boa também, né? Exatamente. Então, assim, eles conhecem realmente, né? E que você acha que a história que vai ouvir aconteceu de verdade? Eles não escreveram aqui. Acho que foi curto Acho que foi curto tempo, né? né? Mas vamos lá. Então, gente,
Vamos ouvir o podcast, é um podcast um pouquinho longo. Hoje nós vamos ter uma história longa, um conto. Podem soltar o podcast, por favor. Doutora Saladina, bruxa para todos os males. Toda a gente sabe, ou se não sabe, devia saber, que o reino das bruxas e das fadas existem bem perto de nós. Só quem tem coração de pedra que não os vê. Ora, num desses reinos havia uma bruxinha que, desde muito pequena, se habituara a brincar ao esconde-esconde com uma pequena fada do reino vizinho. Isso acontecia porque, claro está, nenhuma das famílias tinha conhecimento de tal fato insólito. Encontravam-se as duas nos limites dos respectivos reinos, escondidas entre os carvalhos e os abetos que serviam de fronteira. Era um regalo vê-las juntas, como se o mundo fosse um só. A fada, sempre vestida de cor-de-rosa, asas de tulha a esvoaçar ao vento e uma varinha de condão que era a prova incontestável de que ela era realmente uma fada. A bruxinha, essa, vestia sempre de negro, uma túnica que quase lhe chegava aos pés e um chapéu de alto bico, que, dada sua tenra idade, lhe tombava para o lado, sem, porém, nunca lhe ter caído. Cavalgava não uma vassoura de piaçaba, mas um modelo mais recente, semi-a-jato, que seus pais lhe haviam dado pelo seu último aniversário. Saladina, a bruxa, e Gilda, a fada, voavam por entre as árvores sem lhes tocar, faziam piruetas de sobe e desce e passavam tangentes às corujas e às andorinhas sem nunca, mas nunca terem tido o menor acidente. Quando, porém, chegou o dia de frequentarem as respectivas escolas, cada uma seguiu o seu caminho e o tempo para as brincadeiras acabou-se para a tristeza de ambas. E nunca mais Saladina viu Gilda e nunca mais Gilda viu Saladina. Os anos foram passando no calendário das bruxas e das fadas, que por um acaso é o mesmo, até que um dia Saladina completou o 12º ano e teve de escolher uma profissão. Queria ser doutora, mas doutora médica. Os pais pasmaram com tanta pretensão. Que bruxa és tu, minha filha? Dizia o pai. Querer ser médica, interrogava-se a mãe. Mas afinal, tu és uma bruxa ou uma fada? Questionavam ambos. Saladina estremeceu. Será que alguém tinha descoberto o seu segredo de tantos anos? Que seria feito de Gilda? Não era possível. Além de tudo isso, ela tinha certeza que era uma bruxa de pele e osso e ninguém conseguiria demovê-la de seus intentos. E assim foi. Entre o choro da mãe e o olhar reprovador do pai, lá seguiu para a grande escola de medicina que ficava no reino dos humanos, pois no país das bruxas só havia a escola superior de feitiços e de magia. Para trás ficou a túnica negra, o chapéu alto e a vassoura semi-a-jato. Ficou também a mágoa, não só da família, mas de toda a comunidade, já que estas notícias espalham-se depressa e ferem a honra. Sim, que as bruxas também têm honra. Depressa acabou Saladino seu curso. Aluna brilhante, nunca reprovou nenhum ano e quando se viu com o diploma na mão, não cabia em si de felicidade. Só havia um problema. Que fazer agora? Como iriam seus pais recebê-la? Quando bateu de mansinho à porta de sua casa, o número 13 da Rua da Assombração, o seu coração de bruxa, pela primeira vez fraquejou. E apesar de a terem deixado entrar, logo sentiu que a sua atitude não fora perdoada. És a vergonha das bruxas, disse-lhe o pai. Mas é feitiço do meu feitiço. Podes ficar nessa casa, embora sejas pouco digna das teias de aranha que te cobrem a cama. Foi neste ambiente que Saladina se aventurou a abrir o seu consultório. Tudo a rigor, como aprendera com os humanos. À entrada, um letreiro que dizia: Doutora Saladina, médica para todos os males. Pouca sorte tinha essa nossa amiguinha.
Ninguém lhe batia a porta, ninguém lhe marcava uma consulta que fosse. Nem uma assistente conseguira arranjar. Resolveu então, na esperança de aparecer alguma emergência, mudar-se de vez para o seu consultório. Ali dormia, ali comia e ali ia espreitando pelas cortinas esfarrapadas da janela, na ânsia de que alguém necessitasse da sua prestimosa sabedoria. Ora, uma bela noite de lua nova, estando Saladina a contemplar as constelações, apercebeu-se de grande alvoroço no céu. Luzes para aqui, luzes para acolá e um pó dourado que se espalhava por todo lado. De repente começa a ouvir os gritinhos de todas as bruxas e bruxos que deambulavam pela rua e que tombavam no chão como cerejas maduras. Saladina não pensou duas vezes. Toca a recolher os doentes no seu consultório. Os que ainda se conseguiam manter de pé entravam a correr, tamanha era sua aflição. Queriam lá saber se ela era a doutora Saladina, só queriam cura para a doença tão súbita e estranha. Saladina teve necessidade de se concentrar. Sim, porque já havia algum tempo que não praticava. Curou as feridas que viu, ligou os entorces como muito bem aprendera e esperou que os doentes acordassem. Nada, não acontecia nada. Então Saladina, sem perceber como, ergueu os braços e começou a praguejar. Afasta-te, pó de fada, renega o teu perfume já. Xoxô, penugem de tule, abracadabra, já está. Como por magia, todos acordaram. Quando se aperceberam de quem os tinha salvo, nem queriam acreditar. Muito a medo, lá foram agradecendo a doutora médica. Envergonhados, saíam fazendo vênias, sem ousar voltar as costas. Nos jornais do dia seguinte, a nossa amiga era figura de destaque, que tinha sido corajosa enfrentando aquela epidemia misteriosa, que até os bruxos mágicos haviam recorrido aos seus serviços. E nos televisores a notícia repetia-se constantemente em emissões de última hora. Quem não entendia muito bem este fenômeno era a própria Saladina, que ainda hoje está para saber como lhe foram sair tais palavras da boca. O que ela também não sabe é que naquele dia os serviços secretos do Reino das Bruxas tinham registrado uma invasão do seu espaço aéreo por um pelotão de fadas, comandado por Gilda, mais conhecida no meio da espionagem por Agente Secreto 00 Pó Dourado. Claro está que este fato não veio nos jornais e permaneceu fechado a 70 chaves no cofre dos segredos da bruxa reinante. Quando passarem por aquela rua além, aquela logo ali acima, se estiverem atentos, poderão ver a fila de clientes que Saladina tem à porta do consultório. E talvez, com um pouco de sorte, consigam vislumbrar um vulto cor-de-rosa que esvoaça levemente sobre o edifício para não ser detectado pelos rares do reino. Quem poderá ser? Pois se virem tudo isso, não se assustem. É que bem perto de nós há o reino das bruxas e o reino das fadas, e só não os vê quem não quer ou quem tem coração de pedra. Muito bem. Você gostou da história que você ouviu? Por quê? Agora nós teremos um tempo aí para responder algumas questões, né? Você sabe por que essa história é um conto? Tente explicar. E você já deve ter lido contos e crônicas, certo? Qual é a diferença entre eles? Então, Lúcia, acho que 3 minutinhos, 4? Isso, acho que não, 2 minutinhos. 2 dá minutinhos? Tempo. 2 minutinhos, são só 3 questões, vamos deixar as questões na tela, tá bom? Ok, então vamos lá. De facilitar as aulas, permite
Professora Lucy, como é que está a participação? Porque aqui no estúdio o pessoal gostou. Você acredita que até aqui teve participação? Eles gostaram bastante da história da bruxa Saladina. Muito bem. E pelo visto está todo mundo gostando aí de ouvir podcast, não é mesmo, Fernanda? É uma novidade, Uma né? novidade. Que veio pra ficar. Sim, eles estão colocando aqui no chat que eles gostaram. Gostaram porque tem bruxas. E colocaram aqui, você sabe por que essa história é um conto? Eles colocaram, porque é uma história de ficção, porque tem bruxa. Eles só não colocaram a diferença entre contos e crônicas. Isso nós vamos explicar, porque em uma das aulas vocês ouviram a história da Mentira e as Penas, certo? Que é um conto, né? Então, nós vamos explicar hoje a diferença, né, Fernanda, entre Sim. contos e crônicas, Hoje tá vamos bom? abordar um pouquinho essa questão Exatamente. aí, do Mas conto eu e da achei crônica. muito, desculpa ter interrompido, muito interessante eles terem falado, né, que gostaram da história, né, que tem bruxa na história, né? E teve uma aluna que colocou o seguinte, que crônicas são pensamentos e contos não são histórias verdadeiras. Na verdade, ela chegou pertinho, né, do gênero crônica, né, a respeito Isso. de fatos do cotidiano, porque uma crônica reflexiva também ela reflete, né, os pensamentos, não é mesmo? Muito Então, bem. ela chegou perto, mas vamos lá para as explicações. Isso, é importante a participação e mesmo que você não tenha certeza da resposta, nós queremos isso mesmo, que vocês participem e durante a aula a gente vai esclarecendo aqui, né? Agora que você já tentou aí fazer a diferença entre o conto e a crônica, vamos aos conceitos. O conto, ele é uma narrativa curta, né? Curta no sentido de que tem poucas personagens. Ele possui a apresentação, o conflito e o desfecho. Pode conter elementos descritivos. A narrativa pode ser real ou fictícia. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Pode haver o discurso direto, discurso indireto ou o discurso indireto livre. E o foco narrativo, ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Já a crônica, que muitas vezes é confundida, né, com o conto, a diferença é que ela relata fatos do cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e já até prevemos o desenrolar dos fatos. Ela também pode conter elementos descritivos e mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. Pode haver o discurso direto, o discurso indireto ou o discurso indireto livre. O foco narrativo pode ser também em primeira ou terceira pessoa. O tempo é cronológico. A crônica também se utiliza da ironia, do humor e, às vezes, do sarcasmo. Então, professor, eu acho que uma diferença aí, né, bem clara quando a gente fala na questão de gênero, de estrutura, né, mais uma vez é lembrar que, no caso da crônica, ela aborda um assunto cotidiano, né? Você tem, de repente, a inspiração para escrever uma crônica, naquele momento que você entra no elevador, encontra uma pessoa ali e fala um bom dia, né? Nossa, como está calor, como está frio. A partir de um assunto, né, de um fato assim, bem cotidiano, já se tem o assunto para se escrever uma crônica, né? Diferente do conto, que eu posso ter ali algo mais imaginário, né? Uma situação fictícia, digamos. Exatamente. O conto, ele também, você pode ter uma situação real e escrever o conto, só que assim, e o conto, você pode ter a situação e também fatos, coisas que não aconteceram. Por exemplo, bruxa existe? Não. Então, ela é da imaginação das pessoas. Não é um fato cotidiano, Exatamente, né? não é um fato cotidiano, né? É diferente de uma crônica. Eu gosto muito de escrever crônicas. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa na família, e aí eu vou lá e escrevo. Por exemplo, outro dia nós estávamos discutindo sobre a mussarela de búfala, né? Ah, mas algumas pizzarias escrevem búfalo, né? Não, é búfala. Aí
começou uma discussão. O que que eu fiz? Eu fiz uma crônica. É isso mesmo, Aí né? eu Um fui para assunto- casa, fiquei pensando, né? E fiz uma crônica em cima daquele fato, que é um fato cotidiano, realmente traz dúvidas na língua portuguesa. Sim. Eu tenho várias crônicas, então às vezes eu vejo alguma situação inusitada e falo assim, olha, isso dá uma crônica. E a Bacana. crônica, ela é baseada, claro, que você coloca muitas vezes crítica, humor, a ironia. No conto você pode colocar o ironia também? Pode, mas assim, de uma forma mais branda, né? Até nessa crônica, nesse conto, né, da bruxa, você vê realmente, né, uma ironia, porque ela era bruxa e ela era pro bem, E né? ela queria curar, né? Interessante, Então, né? assim, ela São queria curar as reflexões. pessoas, não é mesmo? Mas é um conto, então essa aí Sim. é a diferença. Nós temos até aqui, ó, agora que você já sabe aí a diferença, né, entre o conto e a crônica, você já pode concluir que o texto que nós ouvimos no podcast é um conto, certo? Então, agora, respondam o seguinte: por que este texto não pode ser classificado como uma crônica? Olha lá, já passamos até algumas dicas, né, professora? Exatamente. Já demos a dica aí para Isso. eles. E que personagem sugere isso? Então, esse, como já está com dica, 2 minutinhos, professora? Dá 2 minutinhos, porque aí nós vamos passando as outras questões, tá bom? Ok. Então, tem a letra A e a letra B, porque este texto não pode ser classificado como uma crônica, que nós já explicamos. Que personagem sugere isso também está bem claro. Tá bem fácil. Aí Vamos depois lá. tem o foco narrativo que você ouviu, está em primeira pessoa ou terceira pessoa. Gente, nós já estudamos isso quando nós vimos o texto lá, o conto da mentira e as penas. Nós falamos muito sobre foco narrativo. Então pensem um pouquinho, tá bom? Professora Lúcia, como é que foi a participação? Foi muito boa. Eles colocaram o seguinte, que este texto não pode ser classificado como uma crônica, porque é algo que não acontece no cotidiano. Muito bem. Que legal. Eles colocaram também que não é real. Muito bem, já entenderam a diferença. Já pegaram aí, né? E Que o legal. personagem que sugere, Fernanda, eles colocaram que é a bruxa. A bruxa e a fada. Eles colocaram até 2 personagens. Muito bem. Nós não encontramos Que fadas bacana. e bruxas Não é na comum, rua. né? Não, nem existe, não é mesmo? Então, Não é um assim, fato. por isso.
E aí depois, a narrativa, eles colocaram que é em terceira pessoa, muito bem, eles já sabem a diferença do foco narrativo, que é o narrador observador. Mas agora nós vamos ver, porque no foco narrativo nós temos em primeira pessoa, que é aquele que participa da história, não é mesmo? E temos o narrador em terceira pessoa, que pode ser o observador ou onisciente. Já ouviram falar nesta palavra, gente? Onisciente, o que será, não é mesmo? Vamos lembrar então, um pouquinho vamos aqui. lembrar aí o que é um narrador onisciente, um narrador observador, certo? Vamos lá. Então, no foco narrativo, em primeira pessoa, predominam palavras e expressões da língua, como pronomes e verbos, que marcam a presença do narrador personagem, isto é, aquele que participa da história e se manifesta como eu ou nós. No foco narrativo em terceira pessoa, o narrador pode ser observador, isto é, não participa da história como personagem. Ele narra os acontecimentos a partir da observação, de fora da história. Nesse caso, predominam marcas linguísticas de terceira pessoa, por exemplo, ele ou eles. Ele também pode ser chamado de narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história, inclusive os pensamentos dos personagens. Com base nesta explicação, vamos retornar ao texto com a leitura do trecho a seguir. Vamos só dar uma paradinha para explicar só um pouquinho a questão do narrador onisciente. Sim. Porque, assim, o narrador observador é aquele que ele não participa, então ele não conhece nada sobre os personagens. Então, por exemplo, a bruxa, ela não, para ele entender o pensamento dela, ela tem que se expressar. Então, vamos supor, Saladina pensou e disse. Então, ela tem que pensar em voz alta, ela tem que falar assim, gente, será que os meus pais descobriram que eu quero ser médica? Esse é o narrador observador, ele não sabe o que ela está pensando. Agora, no onisciente, não, ele já sabe. Então, Saladina pensou a respeito, imaginando que seus pais já soubessem que ela queria ser médica. Então, ele já está dentro do pensamento dela. Este é o narrador onisciente, ele sabe tudo, ele sabe o pensamento. Né? Como se ele conhecesse. Ele é uma espécie de vidente, ele sabe tudo. Ele é aquele que assim, ele entra no pensamento da pessoa e vai. Né? Esse é o narrador onisciente, mas ele continua sendo o quê? Continua a narração em terceira pessoa. Agora, imagine o foco narrativo da bruxa. Imagine que Saladina estivesse contando a sua própria história. Então, como começaria essa história, essa narrativa em primeira pessoa? Ela falaria assim... eu e a fada Gilda éramos muito amigas, até que um dia eu tive que ir para a escola, e aí eu fui para a faculdade de medicina. Aí ela está contando a história dela. Então, primeira pessoa, ela é uma personagem que está contando. E agora, Lucy, nós temos um trechinho aqui para que eles respondam se o narrador é observador ou onisciente. Então, eu vou fazer a leitura. Já vão tentando responder aí, que a gente vai liberar um minutinho. Isso. Então, neste trecho, Saladina estremeceu. Será que alguém tinha descoberto o seu segredo de tantos anos? Que seria feito de Gilda? Não, não era possível. Além de tudo isso, ela tinha a certeza que era uma bruxa de pele e osso, e ninguém conseguiria demovê-la de seus intentos. Então, um minutinho aí para que vocês respondam se o foco narrativo deste... Aliás, já está afirmando, né? O foco narrativo, ele está em terceira pessoa. Agora, nós queremos saber se ele é um narrador observador ou onisciente e por que vocês acham? Lembrando da nossa explicação de agora, tá bom, gente? Vamos lá, um minutinho para vocês responderem a esta questão.
Professora, eu tenho certeza que eles acertaram, né? Dessa É. vez estava fácil. Mais ou menos. Alguns disseram que é narrador observador, não prestar atenção à nossa explicação. E outros disseram que é onisciente. Parabéns! Por quê? Porque, gente, prestem atenção. A Saladina estremeceu. Será que alguém tinha descoberto o seu segredo de tantos anos? Que seria feito de Gilda? Não era possível. Além de tudo isso, ela tinha certeza que era uma bruxa de pele e osso e ninguém conseguiria demovê-la de seus intentos. Gente, ela não expressou esse sentimento. Ela, na verdade, este pensamento, o narrador, ele meio que adivinhou o que ela estava sentindo. Portanto, ele é onisciente porque ele conheceu o pensamento dela. Então agora já está esclarecido, né, professora? Exatamente, o Nos narrador próximos onisciente. textos, isso, eles estarão atentos e já Exatamente. poderão descobrir aí, né? Muito bem. Para contar uma história, professora, tem mais um fator importante aqui, né? O narrador, em geral, situa as ações e os acontecimentos no tempo e no espaço, que são elementos da narrativa. Então é importante aí pensar no tempo e no espaço. Então, no tempo, quando os fatos ocorreram, né? E o espaço, onde se passa a história. Eles são importantes porque situam o leitor sobre a passagem de tempo, o momento em que os fatos ocorreram e os lugares onde aconteceram. Veja o quadro a seguir com os marcadores temporais e os marcadores espaciais do conto que você ouviu. Então, nós temos um quadro e temos ali, então, alguns marcadores de tempo, né? Que seria, chegou o dia, os anos foram passando, depressa, numa bela noite de lua nova, ou já havia algum tempo. E os marcadores de espaço, onde, né? No reino das bruxas, na grande escola de medicina do reino dos humanos, sua casa, consultório, aquela rua. Então, acho que são algumas dicas importantes, né, professora, para quando eles forem produzir um texto, né? Os marcadores, eles... Exatamente, esses marcadores são importantíssimos, né? E eles fazem parte dos elementos da narrativa. Então, sempre situar o leitor, né? Imagine, mas onde aconteceu? Ah, a bruxa estava onde? Ninguém sabe? Ninguém viu? Não, são importantes, né, para a elaboração são os marcadores, do texto. né, espaciais, o espaço, e o marcador de tempo. Em que momento aconteceu? Vocês podem ver que a bruxa, ela tinha contato com a fada quando ela completou 12 aninhos, ela teve que ir para a escola, aí os anos passaram, ela voltou para a casa dos pais, não é mesmo? Então, assim, são marcadores importantíssimos na história, que vai situando o leitor. Sim, isso vai ajudar. E nós temos aqui mais algumas questões. Vamos retomar o texto, então? Então, após as explicações sobre os elementos da narrativa, nós vamos analisar um pouco mais o conto. Então, primeira pergunta, qual é o assunto principal do podcast que você ouviu? Segunda questão, essa também está fácil, hein, professora? A Saladina estudou odontologia, medicina, veterinária ou psicologia? E 3, por que as pessoas não procuravam Saladina para se consultarem? Vamos dar um minutinho, porque a nossa aula está acabando, né? Está chegando ao final e está fácil, né? Vamos lá, um minutinho para vocês responderem. Vamos deixar as perguntas na tela. Então, professora, como foi a participação? Eles acertaram? Eles falaram que o assunto principal do podcast é a bruxa Saladina.
Mas o assunto, na verdade, o que que é? É a história da bruxa, né? Não é só a bruxa Saladina, é a história dela, né? Ele traz todo um contexto da história, da profissão dela. Então, o assunto principal seria a história da bruxa Saladina, porque ele está contando a história da vida da Sim, Saladina. pode ser que eles confundiram com a personagem Exatamente. principal, né? A personagem principal é a Saladina. E sendo que a coadjuvante, né, é a fada Gilda, né? Porque a Gilda ela acaba tendo uma importância muito grande no final do conto, né? Porque Sim. ela acaba ajudando a Saladina a ter Bem pacientes, importante a né? participação É dela muito nessa importante, história, né? E aquela amizade das duas mesmo que acabou indo, né, para a vida. Embora não tivessem contato. E amigo é assim, às vezes você não tem contato, mas você tem um amigo para a Continua vida sendo inteira. amiga, Continua né? sendo Continua amigo, mesmo à cuidando de distância. você, mesmo que à distância. Torcendo por você. Neste momento, né, nós podemos pensar, né, mesmo à distância, Exatamente. quantos amigos estão nos ajudando, participando, Sim, cuidando. muito bom. E a 2? A 2, eles falaram que ela é formada em medicina, muito bem, uma médica, todos responderam, então vocês prestaram atenção à profissão dela, muito bem. Importante, né? E por que as pessoas não procuravam a Saladina? Ah, e aqui eles não responderam, né? Mas por que será, gente, que as pessoas tinham medo? Vocês concordam comigo? Nossa, uma bruxa, eu vou lá me consultar com uma bruxa, vai fazer maldade. E na verdade não, né? Ela era até uma bruxa boazinha, não é mesmo? Sim, e podemos pensar também o seguinte, como era o reino das bruxas, eles poderiam pensar até o contrário, né? O que é que ela está Exato. querendo fazer de o lado bom? Como assim, né? Uma bruxa? É interessante. Então, agora vamos ver. Na aula anterior, vocês viram entrevista, certo? Que foi até a entrevista lá. Foi a entrevista Eles da puderam revista entrevistar. Mais, vocês lembram? Né? Muito bem, que foi aula na terça-feira. Então é o seguinte, vocês vão pensar agora, vamos fazer assim uma intertextualidade, ou seja, os textos conversando, a relação Muito entre bom, os olha lá. textos. Então vamos lá, gente. Vocês vão fazer uma entrevista com a Saladina. Como será que eu vou pegar um conto e fazer a entrevista? Simples. Nós vamos deixar o conto na tela, vocês vão printar, ou podem até lembrar um pouco, e vão fazer uma entrevista com a Saladina, de acordo com o que vocês aprenderam, tá bom? Porque a aula está terminando. Vocês também podem ouvir o podcast, tá? Tem o link do podcast, tá pequeno o link, né? Mas vocês podem procurar. Se vocês acessarem Tem também, eu até localizei também na internet. Na internet. Esse texto ele está disponível, Isso. né? E após a entrevista que vocês realizarem, vocês vão deixar registrado no caderno e ver a melhor forma de encaminhar para o seu professor. Temos até uma pergunta, um exemplo, né? Para que você realize essa entrevista. Então, você pode, por exemplo, perguntar, Saladina, por que você quis ser médica? E né? aí? E a Saladina responde, eu quis ser médica porque queria curar os males das bruxas e dos bruxos do meu reino, certo? Gente, bom dia para vocês, foi um prazer estar aqui e até a próxima aula. Muito obrigada, foi muito rápido. Até a próxima, gente. Bons Gratidão. estudos.